Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Gentil, eu sou graduado em Educação Física, pós-graduado em Musculação e Treinamento de Força, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, mestre em Educação Física, doutor em Ciências da Saúde e professor da Universidade Federal de Goiás. Além disso, eu sou autor dos livros Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas e Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Hoje, eu vou falar para vocês umas dicas básicas sobre seleção de exercício de membros inferiores e vou explicar por que você não deve considerar o agachamento como um exercício apenas para quadríceps. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o agachamento. E esse vídeo ajuda a gente a entender como a nossa visão é limitada em relação a esse exercício. Por exemplo, pouca gente vai ver a simplicidade de que agachamento nada mais é que o movimento de você levantar. Então imagina, você está na posição sentada e você tem que elevar o seu corpo. Se o agachamento fosse feito apenas com os extensores de joelho, com os músculos do quadríceps, será que o agachamento ia funcionar? Percebam como o corpo se movimentaria se fosse apenas o quadríceps trabalhando. Bem, você não está levantando, né? Está parecendo mais um pica-pau. Então, o que a gente tem que entender? Para o agachamento acontecer, além do joelho estender, o quadril tem que estender. E o glúteo é o principal músculo envolvido nesse movimento. Junto com o glúteo, também existirá o trabalho dos músculos posteriores de coxa. Então, a gente coloca esses extensores de quadril e aí, então, o movimento deles se soma ao movimento dos extensores de joelho. Ok, eu estou conseguindo estender o meu quadril agora com a participação desses músculos. No entanto, existe um ponto que a gente deve ressaltar no agachamento. A barra fica apoiada sobre os ombros. Então é necessário que a minha musculatura extensora de tronco, bem como a minha musculatura da região central, do core, ela seja ativada. Aqui, só por curiosidade, a ativação desses músculos no agachamento é até maior do que naqueles movimentos específicos. Agora vocês veem que eu tive um pequeno problema. Os músculos que estendem o tornozelo, né, os músculos que fazem flexão plantar, eles também devem trabalhar, porque senão eu caio para frente. E agora, com a ação desses músculos, a gente consegue perceber que o agachamento vai acontecer da maneira como nós vemos normalmente em nosso dia a dia. Maravilha! Então aqui a gente já conseguiu entender uma coisa. Agachamento não é um exercício apenas para quadríceps. Tem muita coisa envolvida nele. Então a questão agora vai ser, eu até concordo que vários músculos trabalham, mas será que esses músculos são tão ativados quanto o quadríceps? Por exemplo, será que o glúteo, será que a panturrilha vão ter um trabalho similar ao quadríceps? Para tentar responder essa questão, uma pesquisadora chamada Megan Bryanton colocou 10 mulheres treinadas e com experiência na realização de agachamento para fazer agachamento com diferentes cargas e amplitudes. Elas utilizaram o mecanismo da dinâmica inversa para comparar o torque produzido e o torque máximo que cada músculo consegue produzir. Ou seja, elas iam dizer quanto esse músculo trabalha em relação à sua máxima capacidade de trabalhar. Essas análises foram feitas de 30 a 119 graus, com cargas que variavam de 50% a 90% de um RM. Nesse gráfico aqui, nós temos os três principais grupamentos musculares envolvidos no agachamento. E agora, quem será o primeiro colocado aí dessa brincadeira? Olha aí, o primeiro colocado é o glúteo. E o segundo? Bem, o segundo tem que ser o quadríceps, né? Nada disso. O segundo é a panturrilha. O quadríceps é o último. Então, se a gente fosse fazer uma análise baseada nesse gráfico, a gente ia ter que dizer que agachamento é um exercício de glúteo, depois de panturrilha, depois de quadríceps. E aí? E nas fichas o agachamento está constando como exercício apenas de quadríceps. Certinho, né? Então, naquela figura anterior, a gente viu que tinha glúteo trabalhando e naquele vídeo anterior, a gente viu que os posteriores de coxa também ajudavam na extensão de quadril.
Então a questão é, será que a atividade do posterior de coxa é relevante no agachamento? Para ajudar a responder essa questão, eu vou trazer para vocês um estudo do Wilk, que foi feito com 10 homens altamente treinados. E quando eu falo altamente treinados, eu falo altamente treinados mesmo. Eram pessoas com experiência média de 11 anos de musculação. Então vamos lá. Essa é a ativação do vasto medial, essa é a ativação do vasto lateral, essa é a ativação do reto femoral, essa é a ativação dos músculos posteriores de coxa que ficam na parte lateral da coxa e essa é a ativação dos que ficam na parte medial. Vocês estão percebendo que existe uma grande ativação do posterior de coxa. Eu não estou dizendo que ela é igual à do quadríceps, de forma alguma, mas é uma ativação que deve ser levada em conta. E agora vem outra pergunta. E aí? Será que o posterior de coxa hipertrofia quando eu faço agachamento? E aí a resposta vem no estudo do Blomqvist, que foi publicado em 2013. Foi um estudo com homens não treinados e vocês estão vendo duas barrinhas, barrinhas brancas e barrinhas pretas. As barrinhas pretas, por curiosidade, são as pessoas que fizeram agachamento profundo. E as barrinhas brancas são as pessoas que fizeram agachamento parcial. Vocês podem perceber que existe uma tendência do músculo posterior de coxa crescer. E essa tendência se tornou significativa numa análise na parte mais próxima da região proximal do posterior de coxa. Então a questão é, tanto o seu glúteo quanto os seus posteriores de coxa têm um envolvimento relevante no agachamento. E aí vem a questão, será que vale a pena eu dividir o meu treino de coxa em um dia só para anterior, um dia só para posterior e um dia só para glúteo? Logo de cara eu digo para vocês, não vale a pena. Por quê? Porque a nossa resposta ao exercício, ela segue esse gráfico da supercompensação. O exercício gera fadiga, depressão de reserva energética, gera destruição de tecido. Nesse primeiro momento depois do exercício, você vai repondo tudo que você perdeu. No segundo momento, existe a supercompensação. Ou seja, o seu corpo coloca algo a mais do que você tinha antes para você se preparar para a próxima vez que esse estresse for imposto. E o que acontece? Nós devemos repetir o treino quando ocorre supercompensação, porque aí você consegue cada vez mais ter uma melhor função, uma melhor morfologia do que você tinha antes. Qual é o problema dessa divisão de treinos em anterior, posterior e glúteo? Por exemplo, você faz um agachamento. Só que você desconsidera que o seu glúteo ou seu posterior foi envolvido no agachamento. Aí, enquanto ele está se recuperando do que aconteceu no agachamento, você coloca uma seção específica para posterior ou para glúteo. E o que vai acontecer então? Você não deixa esse músculo se recuperar adequadamente e você vai repetindo a carga quando o músculo estava pior do que antes. E aí vai existir uma tendência de você manter ou até mesmo você piorar o que você tinha antes. Portanto, meus colegas, eu digo para vocês o seguinte, em primeiro lugar, se você faz agachamento, você não precisa fazer exercícios de glúteos. Em segundo lugar, você precisa fazer exercício de posterior. Ah, mas não tem o envolvimento de posterior no agachamento? Tem sim, mas a gente viu que é um envolvimento menor do que dos outros músculos. Ou seja, você precisa complementar um treino de agachamento com um treino de músculos da parte posterior da coxa. Agora, em terceiro lugar, não é recomendado você dividir o seu treino de perna em dias separados para anterior de coxa, posterior de coxa e glúteo, pois isso vai levar a uma recuperação menor do que a que você precisa para ter supercompensação. Então, meus amigos, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão de membros inferiores, eu recomendo vocês assistirem a minha aula online, Segurança e Eficiência dos Membros Inferiores, que está disponível no site do Instituto Cefisa. E também vocês podem dar uma olhada no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, que tem à venda no site da Amazon, em versão e-book, ou pelo e-mail livropaulogentil@gmail.com. Muito obrigado por me ouvir e em breve eu trago mais informações para vocês. Lembrando, se quiserem me acompanhar e saber o que eu tenho a falar sobre exercício, dieta e saúde, vocês podem seguir meus perfis nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram.
Um abraço e até a próxima.